pode gravar isso, tá? Tá gravando. Foi? Foi. Ok. Olá, tudo bom? Meu nome é Fábio, não sou nada. Como tinha prometido no Facebook, eu ia começar um canal de cinema aqui. Não sei se é uma boa ideia, talvez seja, talvez não. Vamos ver o que dá. Não tem nome o canal ainda. Se vocês quiserem dar sugestão de nome, só escrever aí embaixo. Se não quiser dar sugestão de nome também. Se quiser trollar, pode trollar. A internet é livre pra isso. Hoje a gente vai falar de Clube da Luta. Eu esqueci de apresentar quem eu sou. Eu sou ator, eu trabalho com teatro, dirijo, escrevo, já dirigi alguns curtas, bem leves. Eu não sei se eu posso deixar a descrição aí embaixo. Talvez não. Eu estudo cinema, sou cinéfilo pra caramba, acho que dá pra perceber. Aí eu abri uma votação lá no Facebook, e aí falaram que queriam muito ouvir falar do Clube da Luta. É muito comum ver vários canais de YouTube falando de cinema que falam: ah, não, esse filme é legal, esse filme não é legal, tem que ver, não tem que ver, eu recomendo, não recomendo. Não, aqui, apesar do papo ser mais tranquilo, eu gostaria mesmo de colocar uma maneira de analisar melhor os filmes que estão sendo mostrados. E acho que para falar do Clube da Luta tem que falar um pouco do ano que ele foi lançado. Não tem muito esse negócio, as pessoas falam: ah, não, foi um ano especial pro cinema. Não existe isso, todo ano é bom pro cinema. Mas 99 foi um ano especial pro cinema. A gente teve vários lançamentos legais, tipo Informante, Magnolia, O Sexto Sentido, Beleza Americana, enfim, entre outros sucessos, assim, A Espera de um Milagre e tudo mais. E o David Fincher surgiu com esta obra anárquica, violenta, grosseira, grotesca, absurda e incompreendida na época do lançamento. O Clube da Luta, quando foi lançado, ele foi um senhor fracasso de bilheteria, um fracasso de crítica, todo mundo comentando que o filme era anárquico, ele promovia o caos, ele promovia a violência. Aqui no Brasil até um especial saiu, o da Atena. Ele chegou a falar do filme: como pode mostrar um pênis masculino? Não sei onde ele pensou em pênis feminino. Ou mostrar um pênis no cinema? O que as nossas crianças vão absorver desse filme? Essa porcaria que veio do exterior. Para começo de conversa, ninguém ia levar criança para assistir ao Clube da Luta. Seria meio estúpido, né? Enfim. Foi um fracasso, foi esquecido, foi jogado de lado. Alguns críticos só começaram a comentar falando que o filme era irônico, que ele era sarcástico, ele era satírico nesse sentido, ele mostrava essas coisas justamente para criticar o status quo dos anos 90. Outra coisa curiosa desse filme, historicamente falando, é que ele foi lançado antes do 11 de setembro, que culminou numa série de filmes muito mais sérios, muito mais pesados, nesse tom mais crítico, igual ao do Clube da Luta. Então ele, de certa forma, estava à frente do seu tempo. Aliás, o David Fincher está à frente do seu tempo constantemente. Os filmes dele, que sempre aparecem recentemente, as pessoas começam a criticar falando que o que ele fazia no passado era melhor, e aí daqui a alguns anos vão falar que o filme que ele fez hoje vai ser o melhor, e que o filme que ele vai lançar no futuro não vai ser tão bom, e assim por diante. Isso acontece muito com certos autores. O David Fincher, ele começou a carreira dele dirigindo videoclipe da Madonna, essas coisas. O clipe mais famoso dele, se eu não me engano, é o Vogue. E aí ele começou trabalhando no set como operador de câmera, como assistente de direção, essas coisas. No início da carreira dele, ele foi lá, foi contratado para dirigir o Alien 3, não conseguiu colocar o estilo dele que ele queria. Você consegue ver algumas coisas do estilo dele no filme, mas ainda assim é um filme bem falho. E aí ele lançou Seven, que aí começou a ter mais sucesso, mas aí começou o cinema mais polêmico, de violência, essas coisas. Começou a mostrar o estilo dele mais sombrio, mais cínico, mais pessimista, aquele cinema mais pesado. E aí seguiu com Vidas em Jogo, que é um filme incompreendido, as pessoas deveriam assistir melhor esse filme. Esse Clube da Luta, Quarto do Pânico, Zodíaco, Millennium, Rede Social, Garota Exemplar, e também culminou na série de TV que é o House of Cards. Mas vamos pra sinopse. Do que fala Clube da Luta? Começa com o narrador interpretado pelo Edward Norton. Ele é um cara muito apagado, ele é conformado com a própria insignificância da existência e não dorme, ele tem insônia. Ele comenta em narração em off que ele tá mais ou menos 6 meses sem dormir, o que é um indício perigosíssimo. E aí, nesse meio tempo, ele encontra uma personagem chamada Marla, interpretada pela Helena Bonham Carter, que é completamente despojada, desapegada das coisas. Ele fica espantado com isso, eles começam a ter uma relação meio conflituosa, e depois ele conhece um cara, num voo, ele conhece um cara chamado Tyler Durden, interpretado pelo Brad Pitt. E esse cara, ele é ainda mais despojado, ainda mais desapegado,
ainda mais anárquico do que a Marla. Ele é o que seria a Marla, só que ainda mais potencializado, ele é multiplicado por 1000. Conversa sobre coisas das regras sociais, o como isso é estúpido, como isso é ridículo. O sistema manipula as pessoas, induz as pessoas ao consumismo, induz as pessoas a valores chulos, né, como ele mesmo diz. Bom, e aí o Tyler Durden e o personagem do Edward Norton, que não tem nome, isso é importante, eles se juntam e começam a brigar entre si, e aí começa a juntar mais uma galera que começa a utilizar essas brigas de rua mesmo, aparentemente sem regras e sem objetivo nenhum. Eles começam a desestressar da vida monótona que todos levam, e aí é formado o Clube da Luta do título. Ah, uma coisa importante. Muita gente fala, não, esse filme é original, eu nunca vi nada igual isso. Calma, não é bem assim. Existem outros filmes que falam sobre esse estilo anárquico, sobre essa narração em primeira pessoa de um personagem problemático. O mais famoso deles, que o Clube da Luta é um filhote, é Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick. É muito importante, porque o Laranja Mecânica também foi criticado, ele foi censurado. O Laranja Mecânica é de 71 e ele foi liberado na Grã-Bretanha, por exemplo, só no ano 2000. Tamanha a polêmica que ele causou na época. O Stanley Kubrick recebeu ameaça de morte. Eu não sei se o David Fincher recebeu ameaça de morte, mas ele tava mais ou menos nesse patamar. Ele recebeu ameaça da mídia, com certeza. Enfim, o que mais pega nesse filme? Acho que não tem nem por que falar, spoiler do filme. Tá, vai ter spoiler nesse vídeo, não sei se vocês sabem. E não sei se vocês sabem o que é spoiler, eu conto o final. Só que assim, tanta gente já assistiu ao Clube da Luta que eu acho que é meio idiota falar que vai ter spoiler. Eu acho que todo mundo sabe da virada, da grande virada do filme. Muitas pessoas só comentam em cima disso, né? E esquecem de analisar o resto, por exemplo. No caso, a grande virada, spoiler, de novo, atentem-se, spoiler. Pra quem não viu o filme, vá ver o filme antes, não sei o que você tá fazendo aí. O personagem do Tyler Durden, do Brad Pitt, spoiler. O personagem do Tyler Durden, do Brad Pitt, ele não existe de fato. Ele é uma projeção mental do personagem do Edward Norton. O nome do personagem do Edward Norton é Tyler Durden. Em nenhum momento eles falam o nome do personagem até a hora que é revelado o nome dele. O nome do personagem do Edward Norton é Tyler Durden. O Brad Pitt é uma projeção do que o Tyler Durden queria ser. E aí começam os maiores comentários. Tal cena tem a dica tal, em tal cena tem a dica tal, e aí as pessoas ficam muito presas nisso aí. Não é desmerecendo, não é isso. Mas acontece que o filme não é só isso. O filme tem mais coisas a dizer, ele tem mais momentos, ele tem mais qualidades do que o que as pessoas geralmente falam sobre ele. Soa meio pretencioso isso. Ah lá, o cineasta falando, vocês não viram o filme direito. Enfim, foda-se.